Bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje nós faremos alguns exercícios sobre o tema hidrostática. Então, vamos lá. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve que remover uma escultura de ferro maciço colocado no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura. E por que isso acontece? Então, alternativa A. A água exercerá uma força na escultura para baixo e esta passará a receber uma força ascendente do piso da piscina. Esta força ajudará a anular a ação da força-peso da escultura. Não, a força da água não exerce uma força para baixo e não tem nada a ver com a força no piso da piscina também. Opção B. A escultura flutuará. Desta forma, os homens não precisarão fazer força para remover a escultura do fundo. Também não é verdade. Eu não consigo dizer se a escultura flutuará ou não, dependendo da densidade. Provavelmente, dado que ela é de ferro maciço, ela não flutuará, dado que a densidade do ferro é maior do que a densidade da água. A escultura ficará com peso menor. Desta forma, a intensidade da força necessária para elevar a escultura será menor. Essa deve ser a alternativa correta. A escultura ficará com um peso aparente menor por causa da força de empuxo que agora será exercida pela água sobre a escultura. Vejamos a alternativa D. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força-peso da escultura. Esta alternativa é melhor do que a alternativa C, porque aqui ele fala que fica com peso menor. Na verdade, ela não fica com peso menor, ela fica com peso aparente menor, que é exatamente devido a este motivo aqui, que a água exerce uma força na escultura proporcional à massa da escultura para cima. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima. Esta força se somará à força dos trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. Então, essa daqui é ainda melhor que as anteriores. Apesar de ser proporcional também à massa, ela é muito mais proporcional ao volume. Aqui, massa e volume, dado que eu tenho uma densidade, ela segue uma proporcionalidade. Mas a mais correta aqui, entre todas elas, é a alternativa E, porque o empuxo é proporcional ao volume, e aí sim, esse empuxo somado à força que os trabalhadores fazem, poderá levar à alternativa correta, letra E. Exercício número 2. Eu tenho aqui uma caixa d'água, uma torneira e a altura da caixa d'água em relação à torneira elétrica. E vamos ver o que ele pergunta. Ele diz aqui que no manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções para a sua instalação para que o produto funcione corretamente. O que a gente tem? Que a torneira tem que ser conectada à caixa d'água. A pressão da água na entrada da torneira deve ser no mínimo de 18 kPa e no máximo de 38 kPa. Para pressões de água entre 38 e 75, ou água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto. Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa. Considerando a massa específica de água de 1000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, para que a torneira funcione corretamente sem o uso de redutor de pressão, quais deverão ser a altura mínima e máxima entre a torneira e a caixa d'água? 3,8 e 7,5, 1,8 e 7,5, 1,8 e 3,8, 18 e 38, 18 e 75. Vamos lá. O que nós temos de dados aqui? Temos que a pressão mínima é de 38 kPa. A pressão máxima é igual de 75 kPa. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico.
gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que nós sabemos? Nós sabemos que pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Vamos às equações. Pressão mínima é a densidade vezes a gravidade vezes a altura mínima. Pressão mínima, 18 kPa, é igual a densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura mínima. Então aqui a gente tem que a altura mínima é igual a 18 dividido por 10, ou seja, a altura mínima é igual a 1,8 metros. Seguindo o mesmo raciocínio, a pressão máxima é igual a dGH máximo, 38 kPa, que é aqui, ó, 18 ou 38, para que ela não precise do redutor de pressão. 38 dividido por 10, a altura máxima 3,8 metros, a altura, resposta correta. E vamos ao exercício 3. Com a frequente adulteração de combustíveis, além da fiscalização, há necessidade de prover meios para que o próprio consumidor verifique a qualidade do combustível. Para isso, nas bombas de combustíveis existe um densímetro, semelhante ao ilustrado aqui na figura. Um tubo de vidro fechado fica imerso no combustível devido ao peso das bolinhas de chumbo colocadas no seu interior. Então aqui a gente tem o combustível, nessa parte aqui acinzentada, você tem as bolinhas de chumbo e aqui você tem mercúrio numa vareta, e aí ele tem aqui o medidor de nível. Uma coluna vertical central marca a altura de referência e deve ficar abaixo ou no nível de combustível para indicar que a sua densidade está adequada. Como o volume do líquido varia com a temperatura mais do que o do vidro, a coluna vertical é preenchida com mercúrio para compensar variações de temperatura. De acordo com o texto, a coluna vertical de mercúrio, quando aquecida, regula a temperatura do densímetro de acordo com a do ambiente. Não, a temperatura ela não regula, o tubo de mercúrio não regula a temperatura de ninguém. Ele mede a temperatura ambiente no momento do abastecimento, poderia até ser, mas ele não tem nenhuma escala aqui de medição de temperatura, então também não é a alternativa B. Indica a variação da densidade do combustível com a temperatura. É para isso, mas não é bem isso que ele está fazendo lá. Mostra a diferença de altura da coluna a ser corrigida, ou corrige a altura de referência de acordo com a densidade do líquido. A resposta correta é essa última, ou seja, ele corrige a altura de referência, porque quando ele se expande, ele aumenta aqui, quando a temperatura está maior, ele aumenta o nível, quando a temperatura mais baixa, o líquido fica mais denso, ele também se retrai, então ele corrige esta altura de referência. Então, resposta correta, letra E. Exercício número 4. Em um experimento foram separados 3 recipientes, A, B e C, contendo 200 ml de líquidos distintos. O recipiente A continha água, e a densidade da água é de 1 grama por ml. O recipiente B continha álcool etílico, com densidade de 0,79 gramas por ml. E o recipiente C, clorofórmio, com a densidade de 1,48 gramas por ml. Em cada um desses recipientes foi adicionada uma pedra de gelo com densidade próxima a 0,9 gramas por ml. E aí, qual é a pergunta? O gelo flutuou em A, flutuou em B e flutuou em C? Então vamos lembrar, antes de analisar as respostas aqui. Um objeto flutua num determinado líquido quando a densidade dele é menor do que a densidade do líquido onde ele está imerso. Então a densidade aqui é 0,9. Então 0,9 é menor do que a densidade da água, então ele vai flutuar na água, o gelo vai flutuar na água. 0,9 também 0,9 é maior do que 0,9, então ele vai afundar no recipiente B, e 0,9 é menor do que 1,48, então ele vai flutuar.
Então ele flutua nos recipientes A e C e afunda no recipiente B. Então vamos ver que flutuou em A, afundou em B, flutuou em C. Resposta correta, letra B. E aqui as outras são variantes do tema, mas a gente já achou a resposta correta, que é a letra B. Exercício número 5. Uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a 100 metros cúbicos e massa igual a 4 vezes 10 a quarta kg. Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma massa de 1,5 vezes 10 a terceira kg e que a densidade da água seja de 1.000 kg por metro cúbico. O número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca corresponde a 10, 40, 80, 120. Vejamos aqui, eu tenho uma barca. Essa barca tem um peso máximo, que é o peso da barca mais o dos automóveis, e vai ter um empuxo máximo, que é a força que o fluido, que a água vai fazer sobre a barca. O que eu tenho aqui de dados? Eu tenho que a massa da barca é 4 vezes 10 a quarta, eu tenho que a massa dos carros, de um carro, é de 1,5 vezes 10 a terceira, eu tenho que a volume da barca é 100 metros cúbicos, e eu tenho a densidade da água aqui, que é de 1.000 kg por metro cúbico. E nós sabemos o quê? Que para que isso flutue, o empuxo tem que ser igual ao peso. Então, o empuxo máximo tem que ser igual ao peso máximo aqui. O que é empuxo? É densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. E a gente sabe que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, vamos lá. Peso máximo igual a empuxo máximo nos dá que a massa da barca mais N, ou seja, onde N é o número de carros que eu vou colocar vezes a massa do carro. Então isso aqui é toda a massa do que eu vou ter aqui na minha barca, é a massa da barca mais a massa dos carros, vezes a gravidade, tem que ser igual a densidade do fluido, vezes o volume do fluido deslocado, que é o volume da barca, vezes gravidade. A gravidade vai embora dos dois lados, me sobra aqui 4 vezes 10 a quarta, que é a massa da barca, vezes N vezes o volume, a massa dos carros, tem que ser igual a 1.000 vezes o volume da barca, que é 100, que isso é igual a 10 vezes 10 a quarta. Então, N vezes 1,5 vezes 10 a terceira é igual a 6 vezes 10 a quarta. Eu tinha 4 vezes 10 a quarta aqui, agora passou para o lado de lá. E agora eu tenho que N é igual a 60 dividido por 1,5. N igual a 40 carros, ou seja, o número máximo de carros que eu posso colocar é igual a 40 carros. Exercício número 6. Eu tenho aqui uma bola e aqui ele pede para que você determine o empuxo sobre uma esfera de raio 2 centímetros que tem 1/8 do seu volume submerso em água. O que eu tenho aqui? Eu tenho dados, π igual a 3, densidade igual a 1.000 kg por metro cúbico e gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E as alternativas que ele tem aqui são 0,05, 0,03, 0,08, 0,04 ou 0,02. Então vejamos. Eu tenho aqui a nossa bola, a gente sabe que 1/8 dela está submerso. Eu tenho então que o peso vai ser igual ao empuxo. Então vamos lá. Dados, raio da esfera igual a 0,02 metros, densidade da água igual a 1.000 kg por metro cúbico, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, π igual a 3, e nós sabemos que o empuxo é igual a densidade vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. Nós precisamos aqui da fórmula do volume da esfera. Então, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, a gente tem que empuxo é igual a 1.000 vezes 4,3 vezes π, que é 3, vezes r ao cubo, que é 2 vezes 10 a terceira, 1/8 disso. Então, a gente tem que
empuxo igual a 10 à terceira, vezes 4 vezes 8, vezes 10 à sexta sobre 8, vezes 10. Isso aqui, fazendo as continhas, a gente vai chegando que empuxo é igual a 4 vezes 10 a menos 2, ou seja, empuxo é igual a 0,04 newtons. Resposta correta, letra D. Bons estudos. Se você ficou com alguma dúvida, mande uma mensagem ou reveja a teoria. Um abraço e até a próxima videoaula.